Olha você aí, que bom que estamos juntos para mais um momento de histórias da Bíblia. Eu espero que você goste muito da história de hoje. Senta aí, presta atenção porque lá vem a história. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, nossa história hoje é muito legal e eu acho até ela um pouquinho engraçada se ela não fosse tão trágica, mas no final Deus dá lá o seu toque de milagre nesta história. Olha só, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre uma história que está lá no livro de Atos, no capítulo 20, nos versículos de 7 a 12, que é a história de um garoto, de um moço chamado Eutico. Esse era o nome dele. Você já ouviu falar de Eutico? Você sabe quem foi Eutico? Vamos lá. A Bíblia conta lá em Atos que Paulo estava em uma cidade chamada Troade. E lá, quando ele estava para ir embora, antes dele partir, ele se reúne com alguns irmãos e a Bíblia diz que eles se reuniram numa casa que ficava no 3º andar. E sabe o que foi que aconteceu? Eles começaram a comer, eles dividiram as comidas, eles começavam a jantar. Você sabia que antigamente na igreja isso era uma prática comum? Eles se juntavam não apenas para ler a Bíblia, não apenas para cantar, não apenas para ouvir a pregação, mas também eles se reuniam muitas vezes para se alimentar, para repartir o pão. E foi isso que eles estavam fazendo lá nessa casa. Eles repartiram o pão e enquanto eles estavam repartindo esse pão, o apóstolo Paulo começou a pregar, porque Paulo era um missionário, uma pessoa que levava a mensagem do Senhor para as pessoas. E ele começou a pregar. E a Bíblia conta, gente, que ele pregou tanto, que deu meia-noite e ele continuou pregando. Olha só, se a gente imaginar que eles se reuniram para jantar, vamos imaginar no mínimo aí de 6 a 7 horas da noite. E Paulo até meia-noite falando, então ele ficou aí cerca de quantas horas? Vamos dizer, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas falando. Já pensou nisso? 5 horas só Paulo falando. E a Bíblia ainda conta que aquele ambiente estava muito quente. E por quê? Porque além de ter muita gente, todo mundo ia lá para ouvir o apóstolo Paulo falar. E também pelo fato de que existiam muitas lamparinas. Olha só, antigamente, naquele tempo lá, não existia energia elétrica. Era tudo com tochas, né? Com fogo. Então, como tinha muitas tochas, estava muito quente. E onde é que entra Eutico nessa história? Eutico, ele estava na janela da casa. Lembre que a gente estava no 3º andar. E ali, eu acho que ele foi para lá para se refrescar um pouquinho, não é? E ali o que foi que aconteceu? Paulo falando muito, a Bíblia diz que ele se descuidou, ele deu um cochilo, e sabe o que foi que aconteceu? Bebê, caiu da janela do 3º andar. Isso mesmo, meu Deus do céu. Porque ele caiu, ele dormiu, e ali então ele teve essa desatenção, e ali caiu, e a Bíblia conta, sabe o que foi que aconteceu? Ele bateu as botas, ele pendurou as chuteiras, ele escafedeu-se, ele morreu. E ali todo mundo ficou naquela hora lá, ficou procurando, meu Deus, todo mundo triste, o Eutico morreu, desceram para ver, mas a Bíblia conta que o apóstolo Paulo foi até Eutico, abraçou o garoto e disse, ele está vivo. Olha só, Jesus ali, através de Paulo, fez um milagre, ressuscitou Eutico, e a Bíblia conta lá no versículo 12 do capítulo 20 de Atos, que todos ficaram muito felizes porque Eutico sobreviveu, porque Eutico na verdade viveu esse milagre de ser ressuscitado. Olha só que história legal. Sabe o que é que eu aprendo com essa história? Primeiro, que mesmo quando a gente está desatento, o Senhor cuida da gente. Eutico teve lá um pouquinho de desatenção, né? Porque devia estar ouvindo a pregação. Você já dormiu na igreja ouvindo uma pregação? Tô de olho, viu? Ele teve essa desatenção e ali o que foi que aconteceu? Caiu, mas o Senhor cuidou da vida dele. A segunda lição que eu aprendo é que Deus faz milagres na nossa vida. O mesmo Deus que ajudou Eutico é o Deus que ajuda a gente hoje também. Então a gente pode ter certeza que com Deus sempre nós podemos contar, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o fim. Até tudo se acabar,
Deus sempre vai estar conosco. E a terceira lição é que os milagres de Deus servem para nos deixar felizes. Como a gente leu, como a gente viu aqui em Atos no capítulo 20, no versículo 12, todos ficaram felizes porque Eutico foi ressuscitado, né? Porque Eutico viveu esse milagre. Então, quando alguém da nossa igreja está feliz, a gente também fica. Se alguém está triste, a gente também fica triste. Por quê? Porque somos todos irmãos. E esse era o sentimento de todos os irmãos lá daquela igreja, lá naquele tempo de Paulo, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa história. Não vá dormir durante o culto, e se for dormir, fique longe de uma janela para não cair, tá bom? Então um beijo para vocês, tchau e até a próxima. Olá! Vamos cantar! Somos crianças crentes que amam ao Senhor. Somos crianças crentes que amam ao Senhor. Usamos a Bíblia todo dia em oração com alegria. Vamos parar, vamos negar. Com a certeza e a firmeza, vamos sem temor. Sim, crianças crentes que amam ao Senhor.